E agora eu sempre... E outra, o metaleiro, vamos dizer assim, né? O metaleiro também é um termo meio pejorativo, mas o metaleiro, o headbanger, fã de metal, muitas vezes ele não gosta de outra coisa. Ele só gosta daquilo. Então não dá nem pra considerar a opinião de um cara, entendeu? Imagina um chefe de cozinha que só faz feijão, sabe assim? Pode crer. Eu sou chefe de cozinha, mas só faço feijão. Todo o resto é um lixo. Entendeu? É meio isso. Porque eles ficam lá na guitarra também, ficam no instrumento, acham que sabem um monte, mas num mundo bem fechado. Então eu sei que é difícil você tomar paulada, né? Mas é um grupo que dá paulada, mas também não tem muito argumento. Baseado em quê que só aquilo presta? E eu acho que também tem, acho que na história da Restart tem muito uma questão contextual ali, que na época a gente viveu a época do mercado musical que tinha muita coisa acontecendo no cenário Disney, né? Tinha muitos artistas de... Não, assim, eu vejo a Restart totalmente nesse contexto. Aliás, hoje eu estava ouvindo de novo, para lembrar, pro papo e tal, né? E, cara, tem uma coisa, sim, infanto-juvenil, tem uma coisa meio Jonas Brothers, meio High School Music, tem uma ingenuidade ali no rock. Mas isso não é nem um pouco pejorativo. É um puta bom produto, legal pra caralho pra aquela galera. Entendeu? E tanto mostra que é legal que a galera tá aí. Vocês estão voltaram a fazer show, os caras estão aí pra acompanhar e tudo mais, entendeu? Sim. Não, eu consigo enquadrar ali ouvindo, pô, vocês muito novos. Dá pra ouvir até a voz. A voz de vocês. De novinhos. E acho que tem uma coisa autoral também, vai falando de composição, né? Que, como nós sempre fomos os compositores das músicas, tem uma coisa de autorretrato um pouco. Sim. A gente não sabia escrever pensando... Vou falar de mim, mas aí se vocês discordarem. Pensando como compositor. Eu desenvolvi a possibilidade de escrever histórias dos outros ou de olhar situações de fora com um tempo de experiência. A minha primeira... E acho que isso talvez, não sei se para todo mundo, mas muita gente que eu conheço começa assim. Num lugar de eu vivo... Por que eu comecei a escrever texto, música, enfim? Porque eu tava sentindo alguma coisa e aí eu queria colocar isso de alguma forma. É um pouco autobiográfico. Super, 100% autobiográfico. E acho que você demora um tempo no ofício do escrever músicas para conseguir sair da autobiografia. E acho que então, especialmente o nosso primeiro disco, ele é totalmente autobiográfico. Então, como que você... aí falando de letra, por exemplo, como que você vai... como que eu vou contar outra história senão aquela história que eu tava vivendo? Quando eu tinha 16. Tem música ali do nosso primeiro disco que a gente escreveu com 15 anos, 15, 16 e tal. É uma música adolescente. Ela é uma música adolescente porque ela foi feita por adolescentes. E acho que tem uma diferença nessa visão que é diferente quando você fala, vou fazer um produto para um adolescente. E também não acho que é nem melhor nem pior, são só coisas diferentes. A gente era um reflexo do que, tipo, aquilo era o que eu era, né? Sim. E falando de sonoridade, eu acho que também tem muita coisa de influência, que nem o Koba falou, que no fim chegou muito pouco, foi um movimento que não vingou no fim, no Brasil. Você tem hoje bandas, a gente teve agora no passado, foi esse ano, a Wannabe Tour, que foi aquela reunião de bandas, tal, e que trouxe várias bandas que há 15 anos atrás não fazia show. Se viesse pro Brasil, não ia fazer show pra, sei lá, 1000 pessoas, entendeu? Porque não é um negócio que super ganhou força. Então isso também isolou um pouco a Restart e algumas outras bandas que faziam numa lógica meio... Putz, você não tem tantas outras referências do que tá acontecendo. E você não ouve outras coisas disso. A cena era... O sucesso era grande, a cena era pequena. A cena era... A cena foi ficando pequena. E aí também acho que o hate que teve com a Restart, que o Cine sofreu também, a época... fizeram com que muitas dessa galera que começa falando, pô, isso é legal, vou fazer também, coisa das roupas, a sonoridade. Mas ó o tamanho da bucha. Sim. Essa coisa. Eu sou roqueiro, ou sei lá, isso não é o que eu faço. Acho que a cena, ela foi... Se esquivando. Esquivando. E aí... Vamos lá. E como que vocês, na época, né, reagiam a isso? Porque assim, vocês tinham
O Thomas fica à Vem aqui, vontade quer também. fazer um... Não, tô Não falando quero com isolar daí, ninguém. pô. Já comeu uma... Em breve nós teremos Então vai, toca, vem. mais espaço. Aí eu Boa. volto. Cuidado só com a PRS, meu Deus. Olha bem que tá, né? Boa. Aí depois eu te pergunto também, Pelu. Boa. E na época, como que vocês reagiam? Como foi, né, dentro de vocês, essa coisa, né, de saber que, tipo, tinha o roqueiro odiando, né? Mas tinha um público carente disso que vocês estavam fazendo, que é músicas que são leves, músicas que são alegres, sim, trazem esperança, com final feliz. Numa época onde a maioria era mais melancólico, mais triste, etc. Então vocês estavam oferecendo um caminho para quem não gostava vamos dizer, da melancolia ou de problemas, né? Eu também acho que é uma coisa que cada um talvez tenha vivido. A gente acho que viveu uma experiência coletiva de como a gente sentiu isso. E cada um tem uma experiência pessoal, mas eu acho que isso de certa forma, interferiu muito em como a gente conduziu a nossa evolução musical, a nossa carreira. Porque, de alguma forma, a gente sempre... Acho que a gente estava conversando esses dias, assim, né? Porque a gente sempre se sentiu muito responsável em ser bom músico, se apresentar bem. Legal. Porque a gente sabia que a gente já entrava com um descrédito das pessoas muito grande. Então, acho que isso causou na gente um nível de autoexigência muito grande. Que bom. E que em certas ocasiões foi até, acho que massivo pra gente se preparar para um disco, para uma turnê. Mas isso fez a gente, modéstia à parte, se tornar muito bom ao vivo. Uma banda que a gente vem de uma concepção de banda onde o nosso forte é o ao vivo. Você quer conhecer a Restart, você tem que ir num show. Legal. O disco é muito diferente a energia que tem no disco do que tem no show. Tá. Porque a gente é uma banda que cresceu entendendo como a gente ia mostrar para as pessoas que a gente sabia o que a gente estava fazendo no palco. E isso acho que gerou pra gente, né, uma cultura de fãs que eles gostam do show. Eles gostam de ir no show, cara. Eles gostam... A experiência do show da Restart, ela é muito legal, porque é onde a gente se sente mais à vontade, é onde a gente gosta. A gente tem uma sinergia musical que, putz, é uma coisa que a gente construiu, mas que sempre teve lá quando a gente... E eu acho que todas essas críticas, eu acho que essa descredibilidade que já vinha um pouco embutida, ela fez a gente dar passos nesse sentido. Eu acho que teve vários momentos que isso afetou a gente negativamente pelo fato de você querer ter que provar coisas, né, pra si mesmo dentro da banda. Então vamos fazer um disco mais rock, vamos fazer uma música mais rock, que às vezes não era a pegada que a gente tava querendo, ou vamos fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, pra gente falar, então a gente não é isso mesmo. E a gente ser um pouco, não é desonesto, mas não sincero com o que a gente tava com vontade de fazer. O que também é normal quando você tem 19 anos de idade. Mas eu acho que tudo isso, de certa forma, conduziu pra gente hoje se tornar... A turnê que a gente tá fazendo hoje, e que tem muita gente acompanhando, e tem sido um momento inesquecível na vida de uma galera, assim, um dos momentos mais mágicos da vida de uma galera que é muito fã da banda. Acho que tem muito a ver por isso, assim. Hoje, quando a gente foi se preparar pra turnê, a gente ficou um ano se preparando pra turnê. Um ano de pura dedicação musical, de performance, porque a gente sabia que a gente tinha que entregar para as pessoas o mínimo que elas já estavam acostumadas a ouvir, só que um pouco melhorado. Então eu acho que isso, de certa forma, né, tem seus prós e contras, mas eu acho que um peso que teve na gente foi isso. A gente evoluiu muito musicalmente, porque era o que a gente tinha para mostrar para as pessoas. Pode falar o que você quiser. Quando a gente recebia essas críticas na imprensa, não sei o que lá, os caras, moleque... Assim, mano, a gente sempre responde assim, ó: ô fulano, faz o seguinte, ó, dá seu endereço aí, a gente vai mandar o ingresso pro show, vai no show. Depois você fala. Se você for no show e depois você continuar o que você tá pensando, beleza, aí a gente... Mas vai lá no show, aí depois você vê se o que você tá falando faz sentido. Bom. Acho que apesar desses desvios também da gente, óbvio que é tanta paulada que você não tem como não ligar pra tudo que você recebe de crítica. Mas a gente sempre focou em quem gostava da banda. Isso é bom. E nunca foi pouca gente.
A gente conseguiu criar uma fanbase muito forte, desde muito jovens, e essa galera é muito fiel. Então, por mais que tenha isso que o Koba falou, e foi real, da gente meio que se perder e se desviar ali do foco principal do caminho, a gente sempre buscou dar a melhor experiência para a nossa fanbase. Eu acho que até hoje é assim, né? Essa turnê, basicamente, ela vem comemorando os 15 anos da banda, que foi no ano passado. Então a gente costuma dizer que além da gente se presentear com isso, a gente tá dando um presente pros fãs também curtirem esse aniversário da banda e terem essa experiência da última turnê imersiva, assim, um mergulho na nostalgia de roupas, de cores e tal. Então a gente sempre buscou... Vocês trocam de roupa na hora do show? A gente tem umas brincadeiras de jaqueta, porque a gente entra todo cheio de coisa, né? Aí no meio do show a gente vai se soltando e vai ficando mais à vontade. E vocês mesmos criaram essas coisas ou vocês têm um pessoal que faz as roupas? Começou tudo ideia nossa. Teve uma galera trabalhando com a gente, mas... Pra essa turnê, a gente tem... Acho que a primeira turnê que a gente faz, a gente tem um figurino fixo, né? Pro show. Que é uma roupa... A gente quis fazer isso pra marcar mesmo, assim. Pra ser uma experiência que... A nossa ideia, quando a gente foi fazer a turnê... E é uma ideia que é muito difícil de executar no Brasilzão inteiro. Era, cara, a gente vai levar o mesmo show pra todas as pessoas. Difícil mesmo. Difícil pra caramba. Conseguimos, cara. Não são todos os lugares ou cidades que tem estrutura, né? Tem estrutura. Deu um trabalhão. A gente, cara, teve show que a gente teve que cancelar porque não ia conseguir fazer do jeito que... Pagamos o preço, né? É mesmo, né? Porque não é simples assim. Na maioria das coisas... Não dá pra fazer um show B. Até daria, mas como a gente se planejou pra fazer toda essa mesma... Por exemplo, a gente começou a turnê em São Paulo. A mesma experiência que as pessoas tiveram em São Paulo, a gente quer levar pro interior do estado, ou então pro Nordeste, enfim. Aí a gente pagou esse preço de... Na maioria das vezes, a gente levava tudo daqui de São Paulo. Saquei. Então eram caminhões viajando daqui, a gente tendo que também se adaptar a uma outra realidade, porque viajava de avião, enfim... Mas eu acho que num parâmetro geral a gente conseguiu levar para as pessoas nessa turnê. A gente vai totalizar acho que 24 shows, né? 24 ou 25 shows e a gente conseguiu levar nos 25 shows a mesma pegada e a mesma experiência. Desde do visual até musicalmente, a gente viajando com todos os equipamentos, mesa e tudo mais. Então a galera teve realmente a mesma Restart em qualquer lugar que a gente pisou. Isso foi muito bacana.